Bom, muito bom dia a todos. Eu começaria naturalmente umas palavras de agradecimento dirigidas ao Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia, enquanto Presidente do Comitê Científico deste Congresso, enquanto Presidente do Instituto de Direito de Língua Portuguesa e enquanto Presidente do Conselho Científico da nossa Faculdade, pelo convite que me dirigiu para estar aqui presente e para vos falar um pouco sobre uma temática que, enfim, que sai fora das temáticas que foram tratadas, mas que espero que também seja do vosso interesse. Antes de começar, naturalmente, também gostaria de dirigir uma palavra de saudação, em primeiro lugar, ao Sr. Professor, Doutor e meu amigo José João Abrantes, enfim, para o reitor desta faculdade, professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova e decano do Grupo de Direito Privado, e à minha colega e também amiga, a professora doutora Rita Calçada Pisa e à professora Clotilde Palma, a quem cumprimento também e com quem tenho a honra de partilhar este painel. Bom, o meu tema é um pouco diferente, para não dizer bastante diferente dos temas que me precederam, portanto não é um tema de fiscalidade, o que aliás, e uma vez que eu sou, enfim, me cabe a última intervenção antes de fecharmos os trabalhos para o intervalo da manhã, me suscita um comentário humorístico, espero que não levem mal, que é o seguinte: este tema faz-me lembrar um pouco aquele exercício que nós todos na primária fazíamos dos conjuntos, não é? Em que havia uma laranja, uma banana e uma bicicleta. Portanto, eu sinto que o meu tema aqui neste painel é um pouco como a bicicleta, que destoa um pouco dos temas que me precederam, mas que espero que, fim da minha intervenção, vos demonstre que existe, apesar de tudo, algo de comum entre a minha bicicleta e as frutas que foram tratadas nos temas anteriores. O tema, como consta, aliás, do slide, é a Lei da Concorrência de Angola, em breves reflexões sobre a Lei da Concorrência de Angola, e eu estruturei este meu tema em 5 pontos, portanto, introdução, análise de algumas das principais disposições da Lei da Concorrência de Angola, em terceiro lugar, uma breve comparação entre aquilo que é a lei, tal como consta do diploma, e aquilo que pode ser a lei aplicada, no fundo a chamada diferença entre a Law in Books e a Law in Action. Em quarto lugar, procurar extrair algumas conclusões que penso que serão de interesse para, enfim, para a lusofonia em geral, e, portanto, enfim, que não se circunscrevem a Angola, e em quinto, algumas observações conclusivas. Ora, começando então pelos aspectos introdutórios, a Lei da Concorrência de Angola. Bom, nós, para conhecermos o panorama do regime jurídico da concorrência em Angola, não podemos olhar apenas para um diploma, temos que olhar para 3. Em primeiro lugar, a Lei da Concorrência propriamente dita, a Lei número 5, 18, de 10 de maio. Em segundo lugar, um regulamento da Lei da Concorrência, aprovado pelo Decreto Presidencial número 240/18, de 22 de outubro. E, em terceiro lugar, os Estatutos da Autoridade Reguladora da Concorrência, que eu designo abreviadamente como ARC, aprovados pelo Decreto Presidencial número 313/18, de 21 de dezembro. Bom, o primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que estamos a falar de um pacote legislativo que foi aprovado com um espaço de intervalo muito reduzido, ou seja, houve aqui claramente um investimento em criar um ordenamento jurídico da concorrência que passou não só pela aprovação da Lei da Concorrência, como também pela criação da autoridade reguladora. Ora bem, se eu estou a sublinhar este aspecto é porque ele não é necessariamente comum a todos os ordenamentos jurídicos da lusofonia, portanto há aqui desde logo algo que destoa pela positiva, que foi precisamente a aprovação destes 3 diplomas. Bom, a pergunta que se coloca é, enfim, qual é o interesse da Lei da Concorrência ou de uma Lei da Concorrência no contexto de Angola, porque é que ela surge? E eu, para procurar explicar isto, este aspecto, gostaria de evidenciar duas dimensões que, penso eu, ajudam a explicar o surgimento desta Lei da Concorrência. Uma que tem a ver com o contexto político e outra que tem a ver com o contexto económico. Bom, o contexto político prende-se com uma mudança de ciclo. Peço desculpa. Eu, por acaso, prefiro aqueles ponteiros porque não há o risco de carregar acidentalmente. Bom. Pronto. Dizia eu, o contexto político... Okay. O contexto político prende-se basicamente com uma alteração do ciclo político, que é de todos conhecida, penso eu, ou seja, com a eleição do presidente João Lourenço em setembro de 2017, que, enfim, não é um comentário meu, enfim, é um comentário, penso eu, dos órgãos de comunicação internacionais, que marcou efetivamente a alteração de um ciclo político e, portanto, esta alteração legislativa insere-se também nesse contexto. Porventura, mais importante que isso,
porventura mais importante que isso é o facto de haver também claramente aqui um contexto económico favorável a alterações no plano macroeconómico, no plano das reformas estruturais, e esse panorama económico favorável tem a ver precisamente com um pedido de assistência financeira que foi dirigido ao FMI, e como todos sabemos, os pedidos de assistência financeira dirigidos ao FMI são normalmente acompanhados pela assunção de um conjunto de compromissos por parte do país que recorre ao FMI, a chamada condicionalidade, ou seja, o facto de que o acesso a essa mesma ajuda financeira é disponibilizada mediante a vinculação a certo tipo de compromissos que o país que recorre ao FMI voluntariamente, e ponhamos entre, naturalmente, aspas, a expressão voluntariamente, oferece ao FMI e que o mesmo aceita como contrapartida para a atribuição desse mesmo auxílio financeiro. Ora bem, neste contexto de reformas macroeconómicas e de reformas estruturais, nós encontramos precisamente referência à lei da concorrência, e aliás, para quem tiver curiosidade de consultar a chamada Letter of Intent, ou seja, a carta de intenções dirigida por Angola, pelo governo de Angola ao FMI, encontrará precisamente uma referência à introdução da lei da concorrência. Porquê é que esta surge? Porquê é que surge no contexto de um pedido de assistência financeira? Bom, porque uma das exigências que é feita normalmente como contrapartida para a atribuição de ajuda financeira, tem precisamente a ver com a criação de um mercado efetivamente concorrencial e livre e transparente. E, portanto, a ideia de que o direito à concorrência contribui para estes três elementos. A questão que se coloca, e no fundo é um bocadinho esse o ponto que eu gostaria de desenvolver mais na minha intervenção, é se a introdução do direito à concorrência, e é aqui que eu faço a ponto com as intervenções anteriores, sobretudo com aquela que me precedeu da professora Rita Calçada Pires, a questão é se o direito à concorrência, tal como o direito fiscal, e muito provavelmente grande maioria das áreas, pelo menos de direito público, e certamente também em parte de direito privado, podem ser pura e simplesmente transplantadas para um contexto, enfim, económico, social, político, muito diferente daquele que caracteriza as principais jurisdições de direito à concorrência. E, portanto, eu tentei resumir esta ideia, ou esta interrogação, no último bullet que encontram neste slide, ou seja, direito à concorrência, one size fits all versus customized direito à concorrência. Ou seja, será que nós temos que transplantar ou devemos transplantar o direito à concorrência tal como ele existe em jurisdições como a União Europeia, os Estados Unidos da América, o Canadá, etc., ou devemos introduzir certo tipo de adaptações? Bom, isto leva-nos depois a uma segunda pergunta, que é de saber se, tendo nós que introduzir adaptações, que tipo de adaptações é que vamos introduzir? Porque o direito à concorrência, como qualquer outro ramo do direito, comporta certo tipo de adaptações, mas nós, se o adaptarmos ou, enfim, ou introduzirmos certo tipo de alterações que vão para além do próprio objetivo do direito à concorrência, arriscamos a, se quiserem, desfigurarmos o direito à concorrência e transformá-lo em algo completamente diverso, da qual eu já vou falar daqui a pouco. Portanto, esta é, no fundo, a pergunta que vai perpassar esta apresentação. Bom, uma breve introdução à lei da concorrência de Angola. Enfim, é uma lei que, nós temos uma panorâmica completa da lei da concorrência de Angola. Nós não podemos ler apenas a lei da concorrência propriamente dita, temos que também ler o regulamento da lei da concorrência, portanto, no fundo, dois diplomas que se complementam. Eu, no entanto, por constrangimentos de tempo, vou focar a minha atenção na lei da concorrência. Dentro da lei da concorrência, nós encontramos normas substantivas e normas adjetivas, ou seja, normas que versam sobre os comportamentos que são proibidos, comportamentos que restringem, que cerceiam a concorrência, e estas normas são normas de caráter substantivo, e encontramos normas de caráter adjetivo, ou seja, normas sobre a aplicação do direito à concorrência, nomeadamente por parte da autoridade reguladora da concorrência. Eu também, dentro deste âmbito, vou focar a minha atenção, por falta de tempo, nas normas substantivas. Bom, e feita esta delimitação, o que é que nós encontramos? Encontramos um conjunto de disposições, eu diria, clássicas, ou seja, o direito à concorrência, sob certo ponto de vista, enfim, perdoem-me a nota humorística, é muito enfadonho, porque ao contrário de outras áreas do direito, aqui efetivamente nós não encontramos grandes variações de jurisdição para jurisdição, o direito à concorrência assenta invariavelmente em três pilares. Bom, a culpa não é propriamente do direito à concorrência, a culpa é dos economistas, porque a teoria económica que subjaz ao direito à concorrência é a mesma, e ainda bem que assim é, e, portanto, os problemas que o direito à concorrência visa atacar traduzem-se nestas normas clássicas do direito à concorrência, que são, em primeiro lugar, as normas que proíbem as práticas restritivas, ou seja, práticas que envolvem mais do que uma empresa e que restringem a concorrência. Exemplo clássico, o chamado cartel,
ou seja, um conjunto de empresas que se conluíam para, por exemplo, fixar o preço de venda dos seus produtos. Encontramos um segundo pilar que tem a ver com a proibição de condutas unilaterais atribuíveis a uma única empresa. E vamos tomar, enfim, por bom esta minha afirmação, embora ela não seja exatamente verdade, mas vamos tomá-la por boa para não introduzirmos aqui fatores de perturbação. Portanto, condutas unilaterais imputáveis a uma única empresa que correspondem aos chamados abusos de posição dominante, ou seja, condutas unilaterais que restringem elas próprias a concorrência. E, em terceiro lugar, normas sobre o controle das concentrações, ou seja, operações que implicam a fusão ou, de alguma forma, a transferência de controle entre empresas e que são suscetíveis de ter um impacto negativo na concorrência. Bom, nós encontramos estes três grupos de normas na Lei da Concorrência angolana, e ainda bem que assim é, nos artigos 12, 13 e 14, no que respeita às práticas restritivas, o abuso de posição dominante nos artigos 8, os artigos 8º e 9 e o controle das concentrações dos artigos 15º e seguintes. Ao lado destas normas encontramos ainda duas relativas à originalidade, ou seja, são normas que nós não encontramos em muitas jurisdições de direito da concorrência, que é o chamado proibição do abuso de dependência económica, que também, no fundo, é um comportamento unilateral, embora não pressuponha posição dominante. Enfim, eu como não vou desenvolver este aspecto, também não vou entrar em grandes pormenores. E, em segundo lugar, e um aspecto que eu acho, aliás, bastante curioso, a proibição dos chamados auxílios de Estado. A proibição dos auxílios de Estado é algo que nós encontramos na União Europeia, ou seja, é uma norma típica da União Europeia, tem a ver com uma proibição, enfim, genericamente falando, de o Estado ou entes públicos, de alguma forma, privilegiarem, avantajarem, beneficiarem certas empresas em detrimento de outras. Bom, portanto, a ideia é que, no fundo, este tipo de comportamentos, no fundo, cria distorções da concorrência. Isto não é uma norma que normalmente nós vejamos incluída em muitas jurisdições de direito da concorrência para além da União Europeia. No entanto, curiosamente, ela está presente também na Lei da Concorrência de Angola. Qual é a ratio, enfim, não tenho tempo para entrar em grandes pormenores sobre como é que estas normas se articulam, eu queria apenas falar sobre as tais disposições clássicas mencionadas no segundo bullet, para referir como é que elas se articulam, ou seja, porque é que são estas as normas que fazem parte de qualquer direito da concorrência e não outras. Bom, a lógica é que nós necessitamos de normas que reprimam, que sancionam comportamentos restritivos da concorrência ex post, ou seja, uma vez tendo já os mesmos ocorrido, e esse é o caso da proibição das práticas restritivas e da proibição do abuso de posição dominante, ou seja, a ideia é sancionar as empresas por comportamentos que elas adotaram. E este grupo de normas é combinado com outras normas que têm uma atuação algo curiosa, porque elas não visam sancionar algo que já tenha ocorrido no mercado, visam antes prevenir restrições da concorrência. Ou seja, o controle das concentrações tem como objetivo prevenir e evitar que se formem certas estruturas de mercado excessivamente concentradas, nas quais uma ou várias empresas se sintam tentadas por parte, enfim, em razão dessa mesma estrutura de mercado, a violar as regras de concorrência. Ou seja, no fundo, a criação de empresas, enfim, se quiserem, demasiado poderosas, é resultado de uma operação de concentração. Portanto, a lógica é combinar uma atuação repressiva ex post com uma atuação preventiva ex ante no que respeita ao controle das concentrações. Como é que cada uma destas normas funciona? Fundamentalmente, as normas sobre práticas restritivas são normas proibitivas, ou seja, há uma proibição dessas mesmas práticas restritivas, desde que essas práticas, no fundo, contribuam para restringir, pelo seu efeito ou pelo seu objetivo, a concorrência, assim como, no caso da posição dominante, nós também temos uma proibição desse mesmo abuso de posição dominante. Qual é a diferença entre ambas? A diferença fundamental é que eu, quando estou a tratar de práticas restritivas, por exemplo, do cartel, normalmente admite-se, e o caso da lei angolana segue esta linha, e bem, admite-se a possibilidade dessas práticas poderem ser justificadas. Ou seja, a possibilidade de a autoridade da concorrência analisar, ponderar os prós e os contras, porque, enfim, as práticas não são necessariamente inteiramente negativas, e eventualmente admitir essas mesmas práticas, ainda que elas tenham um caráter à partida restritivo. Ora, isto não é possível, isto sendo possível para as práticas restritivas, não é possível para o abuso de posição dominante,
Desde logo, enfim, para todos nós que somos juristas, porque a partir de um abuso, se um comportamento é abusível, não é passível à partida de ser justificado. Portanto, se eu tenho um abuso de posição dominante, se tenho um comportamento unilateral que corresponde a uma restrição da concorrência, à partida eu não poderei justificar e, portanto, a norma assenta numa mera proibição. O controle das concentrações, pelo contrário, é uma norma que visa sujeitar à análise por parte da Autoridade da Concorrência, sujeitar à análise dessa mesma autoridade os efeitos expectáveis, previsíveis de uma determinada operação de concentração. Ou seja, se dessa operação de concentração vai ou não resultar uma estrutura de mercado mais concentrada que seja tentadora de comportamentos restritivos da concorrência. Bom, passando então, enfim, feita esta análise muito breve das principais disposições substantivas da Lei da Concorrência angolana, passando agora a uma análise daquilo que poderá ser a lei, tal como consta, digamos, do Diário Oficial e a lei aplicada na prática. A primeira pergunta que penso que, enfim, todos nós nos colocamos, a primeira vez que contactamos com este tipo de regras é, bom, mas para que é que serve o direito da concorrência? Será que nós não estamos a falar de países que têm problemas muito mais graves do que propriamente restrições da concorrência? Será que o direito da concorrência é efetivamente algo que seja necessário? Aliás, um autor norte-americano que utiliza uma metáfora que eu acho curiosa, no sentido de dizer que o direito da concorrência, ou digamos, implantar o direito da concorrência num país em vias de desenvolvimento, é o mesmo que oferecer uma gravata de seda a uma pessoa que está a morrer, a um moribundo. Portanto, isto, enfim, demonstra bem a utilidade que alguns autores acham ou atribuem ao direito da concorrência. Bom, para além do aspecto, obviamente, associado à condicionalidade do FMI, ou seja, ao facto do direito da concorrência ou a implementação do direito da concorrência ser uma condição, entre outras, para esses países terem acesso ao financiamento por parte do FMI, importa ainda assim ver se existe ou não uma justificação para esse mesmo direito. E, portanto, eu fundamentalmente isolei duas questões. Primeiro, para que é que esse direito serve, ou porquê é que esse direito existe, os chamados objetivos do direito da concorrência, e como é que esse direito pode ser implementado. Bom, e é na resposta a estas duas questões que eu penso que se coloca a questão mais, enfim, mais de fundo, ou se quiserem mais profunda, de saber se nós, ao implementarmos o direito da concorrência, nos limitamos a transpor soluções que existem noutras jurisdições e, enfim, reportemos aquelas que são, porventura, as mais relevantes, ou seja, o direito da concorrência nos Estados Unidos, o chamado antitrust, e o direito da concorrência na União Europeia, ou se introduzimos certo tipo de adaptações. E a questão é, se introduzimos certo tipo de adaptações, a que nível é que nós as introduzimos? Será que nós podemos, pura e simplesmente, alterar o quadro normativo tal como existe noutras jurisdições e adaptá-lo à realidade dos países em vias de desenvolvimento ou não? Quais é que são esses limites? Pegando em 3 exemplos, do qual já vos irei falar, eu penso que quer a questão dos objetivos, quer a questão dos instrumentos, são 2 elementos que, primeiro, permitem a adaptação do direito da concorrência à realidade dos países em vias de desenvolvimento. Segundo, permitem que esse mesmo direito não seja um direito puramente, enfim, legislado, mas sem aplicação prática, e conferem antes uma aplicação prática e uma relevância para as populações que penso que de outro modo não teriam. O que é que nós estamos a falar? Fundamentalmente 2 coisas. A nível dos objetivos, o direito da concorrência muitas vezes é associado a uma realidade que é a realidade da eficiência económica. Ou seja, o direito da concorrência, no contexto norte-americano e em boa parte no contexto europeu, é um instrumento para promover a eficiência económica. A questão é, bom, mas este objetivo é de aplicar tal qual é nos países em vias de desenvolvimento ou não? Bom, eu parece-me que o direito da concorrência pode ser adaptado aos países em vias de desenvolvimento, não necessariamente transpondo este objetivo, mas, por exemplo, tendo em vista a aplicação do direito da concorrência primariamente ou fundamentalmente a setores da economia dos quais os países em vias de desenvolvimento muitas vezes dependem, e estou, por exemplo, a pensar no setor primário, nas indústrias extrativas, e nas quais se verificam práticas restritivas da concorrência. Isso poderá ser uma forma de adaptarmos a aplicação do direito da concorrência a realidades diferentes, no fundo, tendo em vista a sua aplicação prioritária a setores da economia que são não só fundamentais
em termos de produto interno bruto, em termos de formação de riqueza, mas também, eu gostaria de enfatizar este aspecto, em termos de bem-estar das populações. Porque, obviamente, se eu falar de eficiência económica a populações carenciadas que têm problemas muito mais graves e muito mais prementes, é óbvio que isto não dirá nada. Se eu, porventura, atacar práticas restritivas, por exemplo, no setor da agricultura, que tem a ver com práticas adotadas, por exemplo, por multinacionais que estão ligadas à exploração agrícola face a produtores locais, bom, se calhar eu aí já estou a falar de uma realidade que já diz alguma coisa às populações locais, já diz alguma coisa aos responsáveis políticos pela implementação destas normas. Portanto, a ideia de que os objetivos devem ser relacionados, no meu entender, ou devem ser ancorados àqueles setores económicos que demonstram maiores problemas do ponto de vista de concorrencial e que têm maior impacto no bem-estar das populações. Quanto à questão dos instrumentos, ou como, bom, aqui a questão tem a ver com o seguinte: o direito da concorrência é um direito muito sofisticado, sobretudo, por exemplo, no que tem a ver em determinadas áreas, como, por exemplo, o controle das concentrações. Não faz muito sentido nós, pura e simplesmente, transpormos normas que foram criadas em contextos nos quais as autoridades que aplicam essas mesmas normas já têm uma larga experiência, dispõem de orçamentos, enfim, significativos para aplicar o direito à concorrência, dispõem de meios técnicos e humanos para aplicar esse direito à concorrência. Bom, isso não faz muito sentido, aplicar essas normas tal e qual existem para contextos em que, enfim, as autoridades da concorrência foram criadas há muito pouco tempo, se debatem com problemas de financiamento, se debatem com problemas de recursos humanos e técnicos, portanto, enfim, esses aspectos têm de ser levados em conta. E, portanto, provavelmente nós, sem desfigurarmos o direito à concorrência, teremos de olhar para as principais normas que o compõem e ver como é que as podemos adaptar para, numa primeira fase, torná-las mais acessíveis a autoridades da concorrência recém-criadas e, previsivelmente, com problemas crónicos, ou, enfim, com problemas iniciais de subfinanciamento e de falta de recursos humanos. Bom, eu, para ilustrar esta ideia, estas duas ideias que vos procurei avançar, selecionei 3 exemplos, ou melhor, 3 grupos de normas, as tais normas clássicas que eu há pouco vos tinha dado conta, identificando aquilo que me parecem ser bons exemplos, ou seja, exemplos ou situações em que a lei da concorrência angolana procurou adaptar à realidade local e, penso eu, enfim, fê-lo de uma forma que me parece ser de saudar, e outros exemplos que me parecem ser um pouco perigosos. É evidente que tudo isto que eu vou referir é tudo, enfim, resulta ainda de uma lei da concorrência que é muito recente. Portanto, nós vamos ter que aguardar algum tempo que a lei da concorrência seja aplicada, e esperemos que ela seja aplicada, para ver quais é que são os resultados dessa mesma lei da concorrência. Portanto, peço-vos que me escutem, enfim, com um grano no salis, pensando que nós estamos a falar sobretudo de disposições legislativas que ainda estão largamente por testar. E, portanto, é a partir do texto dessas mesmas disposições legislativas e dos benefícios ou perigos que as mesmas encerram, que eu procurarei fazer a minha análise. Bom, começando pelo primeiro grupo de normas, de acordo com a forma como vêm tratados na lei da concorrência angolana, chamada abuso de posição dominante, ou seja, comportamentos unilaterais restritivos da concorrência adotados por uma empresa que, enfim, de uma forma um pouco simplificada, domina um certo mercado, ou seja, é preponderante num certo mercado, porque, entre outras razões, por exemplo, tem uma cota de mercado absolutamente esmagadora. Nós encontramos na lei da concorrência angolana 2 soluções, uma boa e outra menos boa. A solução que me parece boa tem a ver com presunções de posição dominante. Ou seja, como é que eu determino se uma determinada empresa tem ou não tem uma posição dominante no mercado. Normalmente isto requer uma análise, enfim, relativamente cujos detalhes eu enfim, não poderei entrar em pormenores, mas no fundo implica que nós determinemos se aquela empresa, naquele mercado, dispõe ou não dispõe de concorrência, ou seja, até que ponto é que aquela empresa se sente à vontade. Pegando, enfim, 2 exemplos, só para ilustrar do que é que nós estamos a falar, se eu referir uma empresa chamada Coca-Cola, por contraposição a uma empresa chamada Sumolis, ou Central Ser, evidentemente estamos a falar sempre de bebidas, no primeiro caso refrigerante, no outro caso cerveja, mas estamos a falar de empresas cuja posição no mercado é completamente diferente. É evidente que a Coca-Cola é uma empresa absolutamente preponderante ou dominante no mercado, aliás, ao ponto até de nós nos podemos interrogar se a Coca-Cola não é
não apenas um refrigerante, mas um mercado por si próprio. Portanto, a questão de saber se a empresa ou não é dominante, ou seja, qual é a posição que ela ocupa num determinado mercado, é algo que não é, que assenta num procedimento que por vezes não é muito fácil. Ora bem, a lei da concorrência angolana recorre a uma solução que me parece interessante e útil, que tem a ver com o seguinte: uma das características dos países em vias de desenvolvimento é o facto de terem uma economia em muitos setores excessivamente concentrada. Ou seja, nós olhamos para diferentes setores da economia e verificamos que existe apenas um número reduzido de empresas por cada um desses setores. Bom, isto acontece por várias razões e, sendo um traço comum, é algo que, obviamente, facilita a identificação da existência ou não de posição dominante. Ora bem, a lei da concorrência angolana parte precisamente da existência de presunções que são, enfim, ilidíveis, ou seja, podem ser afastadas pelas empresas, no sentido de dizer se existem ou não existem posições dominantes. Por exemplo, tomando em conta que o facto de haver uma rede de infraestruturas, por exemplo, viária ou ferroviária, que não sirva de forma adequada a todo o país, obviamente contribui para a formação de uma posição dominante, não é? Porque as empresas, se não podem, por exemplo, distribuir os seus produtos, obviamente têm uma tendência para permanecerem acantonadas, permanecerem limitadas a determinados mercados locais. Já uma solução que me parece um pouco mais enfim, perigosa tem a ver com o facto de a lei da concorrência identificar como comportamentos abusivos, ou seja, como os tais comportamentos unilaterais que são suscetíveis de restringir a concorrência, um conjunto de comportamentos que, no fundo, tem a ver com fixação de preços por parte dessa empresa, mas num contexto relativamente ao qual a lei da concorrência não deveria intervir. Por exemplo, vou apenas referir este exemplo, a lei da concorrência angolana proíbe a importação, obriga a posição dominante, proíbe a importação de produtos que sejam fabricados em dumping. Ou seja, se uma determinada empresa importar um produto para o mercado angolano e o vender abaixo do preço de custo desse mesmo produto no mercado de origem, enfim, estamos a falar de uma prática que normalmente é tratada pelas regras da OMC, chamada prática de dumping, e devo dizer que não é uma prática que seja proibida, ela é condicionada, mas, por exemplo, uma empresa dominante, em posição dominante, que pratique isto, ou seja, que pratique o chamado dumping, é objeto, ou pode ser objeto de uma sanção ao abrigo da proibição do abuso de posição dominante. Bom, portanto, parece-me a mim, lendo os comportamentos que são suscetíveis de ser abusivos, há uma ênfase excessiva nos comportamentos que envolvem a fixação de preços. Isto, enfim, penso que poderá ter uma explicação com o facto de haver algum receio, estamos a falar de uma economia que está ainda a fazer a sua transição para uma economia de mercado, em que obviamente há um certo receio, enfim, arrisco-me a dizer isto, por parte do poder político, relativamente ao que sejam aumentos de preço nos consumidores e, portanto, a utilização da lei da concorrência como um instrumento de intervenção a nível dos preços é tentadora. E, portanto, para evitar que as empresas cobrem, entre aspas, preços excessivos. Segundo grupo de normas, práticas restritivas, exemplo do cartel. Elementos positivos e menos positivos. Elementos positivos, a autoridade reguladora da concorrência pode fixar prioridades na aplicação do direito da concorrência. Ou seja, a autoridade da concorrência pode, por exemplo, identificar que existe um determinado setor económico que é prioritário para a aplicação do direito da concorrência. Portanto, enfim, pegando no exemplo que eu há pouco tinha referido, a identificação, por exemplo, do setor agrícola, do setor mineiro, estamos a falar sempre do setor primário, dos extrativas, que têm um peso económico muito relevante, em que a implementação de práticas restritivas da concorrência pode ser particularmente danosa para o bem-estar das populações, pode ser identificada como uma prioridade por parte da autoridade da concorrência. Aspecto menos positivo, mas que ainda, enfim, temos que aguardar pela clarificação que a prática possa trazer. A autoridade da concorrência está sujeita, também no que respeita à definição de prioridades, a um poder de superintendência do Presidente da República. Esta solução pode condicionar de alguma forma aquilo que seria, ou condiciona de alguma forma aquilo que seria uma autonomia desejável da autoridade da concorrência na identificação de prioridades. E, portanto, há o risco, e enfim, é apenas de um risco que estamos a falar, porque veremos como é que ela é aplicada, de que haja uma instrumentalização da autoridade da concorrência com vista à aplicação do direito da concorrência relativamente a determinadas empresas ou a determinados comportamentos que não são necessariamente aqueles
que, porventura, seriam prioritários do ponto de vista de bem-estar das populações. O último ponto que eu gostaria de chamar a atenção é um aspecto, no fundo, transversal, e este é um aspecto menos positivo da lei da concorrência angolana, é a possibilidade da autoridade da concorrência aplicar como sanções acessórias, ou seja, havendo um comportamento que é violador da concorrência, seja ele qual for, poder aplicar as chamadas medidas estruturais. Muito rapidamente, o que é que são medidas estruturais? Medidas estruturais são intervenções por parte da autoridade da concorrência que obrigam as empresas a alterar a sua estrutura empresarial, a alterar a sua estrutura de negócio. Por exemplo, que obrigam uma determinada empresa a desfazer-se de uma linha de negócio, a alienar uma determinada linha de negócio, a reduzir a sua participação numa determinada linha de negócio. Ou seja, a ideia de medidas estruturais tem a ver com a ideia de que são medidas ordenadas pela autoridade da concorrência que visam alterar a estrutura do mercado. Ou seja, que visam alterar por via administrativa a estrutura do mercado. Ora, aquilo que me suscita alguma inquietação é que a lei da concorrência angolana confere grande liberdade, grande discricionariedade à autoridade da concorrência para aplicar este tipo de medidas. Ora, este tipo de medidas deve ser aplicado com algum cuidado. Se nós temos uma lei de legislação da concorrência que confere demasiada amplitude à autoridade da concorrência, veremos o que é feito o que é que será feito desta discricionariedade por parte da autoridade da concorrência relativamente às empresas que atuam no mercado. Quais é que são os pontos que me parecem ser as conclusões que me parecem ser retirar da lei da concorrência da angolana e que podem ser relevantes para os restantes países da lusofonia? Primeiro, a ideia do contexto. A lei da concorrência angolana surge num determinado contexto, é um contexto de emergência económica, de pedido de assistência financeira ao FMI, mas ele não se deixa condicionar por esse contexto. Ou seja, se lerem a lei da concorrência, verão que nós não estamos a falar de uma lei da concorrência clássica, de transposição de soluções clássicas, tal como existem nos Estados Unidos da América ou na União Europeia, mas da adaptação dessas soluções ao contexto local. E, portanto, o contexto, obviamente, que importa, é, no fundo, aqui constituiu o tiro de partida, mas não é determinante. Para a positiva e para a negativa. Porque o que eu quero com isto dizer é que existem outros casos em que de países integram a lusofonia que recorreram à ajuda financeira do FMI, que nesse contexto implementaram leis da concorrência e que foram muito menos ambiciosos e cujos resultados práticos dessas leis da concorrência têm sido muitíssimos escassos. Portanto, o contexto importa, condiciona, mas não é determinante, para o bom e para o mau. Segundo, é óbvio que a implementação do direito da concorrência num contexto de um país em vias de desenvolvimento, sem qualquer tradição relativamente ao direito da concorrência, com, obviamente, muitíssimos outros problemas relevantes a ter que fazer face, coloca óbvias dificuldades na implementação desse mesmo direito da concorrência. Essas dificuldades podem ser mitigadas, não podem ser eliminadas, obviamente, mas podem ser mitigadas pela própria lei. Ou seja, a própria lei pode ajudar a que o direito da concorrência seja aplicado de uma forma mais flexível e mais adaptada aos condicionalismos e às dificuldades locais. Isto leva-nos a um outro ponto, que me parece também ser relevante, que é evidente que o direito da concorrência oferece margem para ser adaptado e deve ser adaptado. Enfim, hoje em dia, a ideia de que o direito da concorrência correspondia a um template, a um modelo único desenvolvido no contexto da União Europeia ou dos Estados Unidos é uma ideia que me parece já ultrapassada, mas há limites. Ou seja, nós não podemos sobrecarregar o direito da concorrência com todo e qualquer objetivo ou introduzir todo e qualquer tipo de normas no direito da concorrência. Bom, e porquê é que não podemos ou devemos fazer? Não propriamente por uma questão de purismo economicista ou ideológico, mas porque basicamente o direito da concorrência não foi pensado para essas realidades. E, portanto, se nós começamos a sobrecarregar o direito da concorrência com outros objetivos, nomeadamente políticos, de política industrial, provavelmente o que vamos ter é não propriamente direito da concorrência, mas uma espécie de direito administrativo e económico, ou direito da regulação, sob a capa de direito da concorrência. Bom, então, mas, enfim, não será tudo isto uma questão de nome? Enfim, terá relevância? Bom, tem, na medida em que os benefícios do direito da concorrência assentam no funcionamento do mercado. Se o direito da concorrência não serve para deixar o mercado funcionar e corrigi-lo onde ele necessita de ser corrigido, mas para moldar
E para distorcer o funcionamento do mercado, enfim, não podemos esperar que daí resultem grandes benefícios. Portanto, há limites a esta mesma flexibilidade durante a concorrência e à capacidade de o adaptar, evitando que, no fundo, ele se torne uma espécie de instrumento para um capitalismo de Estado que não trará grandes benefícios. Para concluir, 3 pontos. Primeiro, o direito da concorrência não é necessariamente uma espécie de corpo estranho. Há uma expressão que me parece, enfim, muito ilustrativa de um autor alemão, que é o chamado irritante legal, ou seja, o direito da concorrência não tem que ser necessariamente um irritante legal, ou seja, uma espécie de um corpo estranho que nós inoculamos no sistema jurídico e que vai conviver mal com as restantes normas do sistema jurídico, porque no fundo nada tem a ver com o sistema jurídico, nada tem a ver com a realidade social, económica, política desses países. Ou seja, ele pode ser e deve ser adaptado e não deve necessariamente funcionar como um irritante legal. E se o for, ele pode efetivamente ter um papel relevante no próprio desenvolvimento económico. Em segundo lugar, há que levar em conta as especificidades, mas as especificidades têm limites. E os limites das especificidades, que se traduzem nomeadamente a nível da definição dos objetivos e da escolha dos instrumentos, dizia, o limite dessas especificidades tem a ver fundamentalmente com o facto de o direito da concorrência assentar num conjunto de teorias e de ensinamentos da economia. E, como alguém dizia, a curva da oferta e da procura varia da mesma forma em Pequim, Nova Delhi ou em Chicago. E, portanto, introduzir especificidades sim, mas atenção de que o direito da concorrência assenta numa metodologia e num raciocínio económico que não é suscetível de adaptação discricionária. Em terceiro lugar, a chamada atenção para a tentação de utilizar o direito da concorrência como uma espécie de fachada para, no fundo, ter um instrumento adicional de intervenção do Estado no funcionamento da economia, em que, no fundo, se consegue o melhor dos mundos. Por um lado, satisfazem-se os credores externos, não é? Pode-se dizer ao FMI e aos credores externos, nós temos um direito à economia, e também, diga-se em bom da verdade, que os credores externos muitas vezes não fazem um escrutínio muito aprofundado para além da consagração dessas regras, mas quando na prática, por trás dessa fachada do direito à economia, o que temos na verdade é mais uma forma de intervenção do Estado na economia, provavelmente conduzindo a resultados que são indesejáveis. Bom, muito obrigado pela vossa atenção e espero que tenha sido ilustrativa. Obrigado.